Vamos agora à entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli. Após muitos debates e audiências públicas, o Plano Diretor Estratégico de São Paulo deverá passar por 2 votações pelos vereadores paulistas ainda nesse mês de abril. Nosso convidado é o vereador eleito pelo PT, Nabil Bonduque, relator do projeto de lei de revisão do Plano Diretor em tramitação na Câmara Municipal de São Paulo. Vereador, obrigada por estar conosco. Eu quero começar mostrando, muito interessante esse trabalho que vocês fizeram para conhecer o substitutivo do Plano Diretor Estratégico de São Paulo. É o quê? É uma cartilha? É uma cartilha que explica o projeto de lei, tem também o meu parecer, que é um parecer explicando o projeto de lei, explicando as modificações que foram feitas e, ao mesmo tempo, nós publicamos também o próprio substitutivo, né, que é essa outra publicação, que permite que toda a sociedade conheça o texto que foi elaborado pela reitoria após 45 audiências públicas e uma análise, né, que nós fizemos do projeto original, buscando construir um projeto coerente. E esse substitutivo foi objeto de um debate grande nesse fim de semana no AMB, tiveram presente mais de 800 pessoas, reunimos de manhã na plenária, à tarde em 8 grupos de trabalho, cada grupo de trabalho com um tema. Esse tema foi debatido, foram feitas novas propostas já em cima do substitutivo e agora nós estamos preparados para ir para votar na Comissão de Política Urbana e na primeira votação, que eu acredito que a gente possa fazer nessa ou na próxima semana, para depois, então, poder votar a segunda vez. A expectativa é muito grande, que saia mesmo essa votação, né? Há possibilidade de ficar sendo postergada por essa ou aquela desculpa? Olha, sempre há possibilidade de postergar, certo? Quer dizer, a Câmara tem autonomia, inclusive, para votar quando entender que é mais adequado, mas eu acho que há uma grande compreensão por parte dos vereadores hoje da importância desse projeto. A Comissão de Política Urbana participou, acompanhou os trabalhos. Eu acredito que a gente vai votar em primeira votação, na comissão primeiro e depois em primeira votação, ainda agora na primeira quinzena de abril. E depois, para a segunda votação? Para a segunda votação, certamente, talvez tenha ainda alguns ajustes a serem feitos, né, que podem ser feitos, porque pode haver propostas de vereadores, novas propostas. Esse substitutivo já incluiu muitas propostas de vereadores. Quer dizer, na verdade, eu busquei fazer um relatório final, um substitutivo que expressasse à sociedade, o que a sociedade apresentou como questões, aquilo que eu, como relator, e a minha equipe analisamos do projeto, achamos que era necessário introduzir e incorporamos também já sugestões de vereadores. Então, acho que, inclusive, dialogando com o Executivo. Então, acho que o projeto está bem redondo. Do meu ponto de vista, ele poderia ser votado do jeito que está. Agora, tem umas polêmicas, né? Por exemplo, já vi que, assim, pessoas... ótica, ponto de vista, a divergência, não estou falando nem lá dentro da Câmara com os vereadores. A questão dos espigões, das edificações, dos prédios em São Paulo, essa da altura, do limite. Há quem entenda que possam ser espigões mais altos nos bairros residenciais e há quem entenda que não, que tem que ter um limite, tem que ter tipo 8 andares, 8 pavimentos. Qual é a sua opinião em relação a isso? Não, eu inclusive introduzi uma modificação no projeto, estabelecendo o limite de térreo mais 8 para os chamados miolos, ou seja, para as áreas que estão fora das áreas de influência do sistema de transporte coletivo de massa. Então, qual é a proposta que está colocada? Ao longo dos corredores de ônibus, no entorno das estações de metrô, teremos coeficientes mais altos, né, e altura mais alta dos prédios, e fora dos eixos, principalmente onde ainda não está verticalizado, porque tem lugares que já estão verticalizados, também não adianta impor limite, mas bairros horizontais, ou eles ficam praticamente sem prédios, como é o caso das zonas excludentes residenciais e das zonas mistas, ou se tiver alguma verticalização, até 8 andares. Eu acho que a proposta que está no substitutivo, que nós formulamos, ela corresponde a um denominador comum do que a sociedade quer que aconteça. É claro que o setor imobiliário gostaria de ter mais liberdade, né? As associações de bairro talvez quisessem menos verticalização. Eu acho que é uma posição equilibrada, dá espaço para o mercado, mas preserva os bairros residenciais e os bairros ainda não verticalizados. Eu li
num artigo seu na Carta Capital, uma cobrança, né? Uma questão sobre essa crise da água em São Paulo e a sua cobrança para ações drásticas e urgentes do governo do estado para a redução do consumo, consumo racional e a proteção dos mananciais. Eu gostaria de saber, o que seria a ação drástica com essa finalidade? Olha, veja, nós estamos nesse projeto, no Subsídio do Plano Diretor, introduzindo algumas questões importantes. Primeiro, recriamos a zona rural na região que ainda não está ocupada nos mananciais. Isso é muito importante, por quê? Porque o que se pretende é haver o desenvolvimento de atividades econômicas ligadas à agricultura orgânica, ao ecoturismo, a atividades que sejam compatíveis com a preservação dos mananciais. Isso é fundamental e o Estado precisa entrar junto nesse esforço para gerar alternativas econômicas que não sejam loteamento urbano. Segundo lugar, nós estamos regulamentando o pagamento por serviços ambientais. Ou seja, o proprietário que preserva uma área em regiões de mananciais, ele será remunerado por hectare, porque ele está prestando um serviço ambiental. É uma novidade importante. Ótimo, um estímulo e tanto. Agora, a Sabesp, ela tinha que entrar junto nessa proposta, porque a Prefeitura está proposto que se disponibilize 10% do recurso do Fundo Especial do Meio Ambiente para essa finalidade. Agora, ainda eu entendo que seja pouco. Se o Estado, a Sabesp, também entrar com uma política semelhante, nós teremos grandes possibilidades. E a terceira questão é o reuso da água. Estamos estimulando as construções sustentáveis, mas a Sabesp precisa entrar mais firme, né, com essa política de buscar reduzir perdas e aumentar o reuso da água e um uso mais racional, né, desse recurso que está tão escasso. Não vai dar para esticar não, mas eu preciso perguntar. Geraldo Alckmin, o governador do estado, acerta nessa proposição de captação de água do Paraíba do Sul para cobrir o déficit do sistema Cantareira? Olha, eu queria dizer o seguinte, nós estamos equivocados na nossa política de ficar importando água de outras bacias. A região metropolitana de São Paulo, ela não vive sem água que vem de fora. Mas agora, no momento crítico? Eu acho que até poderia haver essa interligação, não é essa questão em si. Pode haver interligação, mas nós já estamos importando água de outras bacias, do Piracicaba, do sul de Minas, vamos trazer agora do Paraíba. Agora, se nós não encontrarmos uma boa solução para preservar os nossos mananciais da região metropolitana, agora a Piranga, que ainda abastece 25%, a Billings, temos que recuperar a Billings, porque a Billings foi destruída como manancial de água. Então, temos que encontrar alternativas dentro da região metropolitana para não trazer água de tão longe. Está se trazendo agora também do Ribeira. Então, são grandes obras que, na verdade, mostram a incapacidade da região metropolitana de, né, produzir a água que ela consome. Então, nós que moramos aqui, precisamos estar conscientes de que, se a região metropolitana de São Paulo fosse cercada, nós morreríamos de sede. Muito obrigada. Obrigado. Uma boa noite e tomara que essa votação saia do plano diretor. Esperamos, acho que vai sair sim. Eu acho que é o que a população espera, que não haja mais impedimentos, jogo de interesse, aquela disputa, aquilo que acaba envolvendo um projeto que interfere como esse na vida da cidade. Uma boa noite. Boa noite. Obrigada. Gabriel.